Nós vamos hoje estudar uma história que traz lições bem interessantes. Eu gostaria de te convidar a me acompanhar, se você quiser, abrindo sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. Inicialmente, a partir do capítulo 11, vamos acompanhar alguns trechos até chegarmos, de fato, ao capítulo 16, quando aprenderemos alguns detalhes importantes. Essa história ela traz algumas lições interessantes de reflexão em momentos como esse. Nós estamos chegando no final de mais um ano e, diante disso, você deve ter tido muitos desafios ao longo aí da sua jornada, nesses dias. Você deve ter tido muitas vitórias, talvez algumas derrotas. E pensar a respeito de lições como essas, que veremos a partir da história desses reis, podem te ajudar, essas lições podem te ajudar naquilo que você verá a partir dos próximos dias, nesse ano que vai se iniciar. Ali em 2 Reis, capítulo 11, nós temos a introdução da história de um rei de Israel, talvez um dos mais famosos desse período, que é a introdução da história de Joás. Você deve se lembrar que Joás, ele era filho de um rei, que foi um rei bem ruim. Esse rei, ele tinha andado segundo os caminhos de Acabe, aquele rei que implantou uma idolatria muito forte com Baal, ali no reino de Israel, o reino do norte. E essa realidade que você vê no reino do norte de Israel, com Baal, Elias, provavelmente você conhece a história, se dá também no reino do sul, de Judá, junto com o pai desse rei que é apresentado no capítulo 11. Esse indivíduo, por ser parente de Acabe, ele havia vivido uma vida distante de Deus, com muita idolatria e com um afastamento ali do serviço ao Deus de Israel, até o ponto dele, por vínculo com a família de Acabe, ser morto a partir da ação de Jeú, que foi chamado por Deus para acabar com a família de Acabe e tirá-lo do reino de Israel, o reino do norte de todo o território. Quando a gente chega no capítulo 11, nós temos a apresentação de Atalia, que era a mãe de Acasias, esse rei de Judá. E quando Atalia sabe que Acasias tinha sido morto, ela decide matar todos os descendentes dele. Ela então tira a vida de todos os descendentes da linha real, para que ela pudesse assumir o trono. E é mais ou menos isso que acontece aqui no capítulo 11. Atalia vai ficar como rainha de Israel durante algum tempo, durante os anos que vão ser desde esse momento da morte de Acasias, até o momento em que finalmente Joás é apresentado. Você deve se lembrar que Joás ele era ainda um bebê quando isso acontece, quando Atalia mata todos os descendentes reais, e ele é escondido durante um bom tempo. E então, com 7 anos de idade, ele é apresentado como rei diante do povo de Israel. Joás, independentemente do que o seu pai tinha sido, do que os seus predecessores tinham sido, ele foi um bom rei. Se você olhar o capítulo 12, ali a partir do verso 2, você verá que Joás fez o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Mas a partir daí, no verso 3, você tem uma informação que começa a apresentar um modelo problemático para Joás e para os demais reis que vão sucedê-lo. Se você olhar comigo o verso 3, contrapondo a ideia de que ele foi um bom rei, é dito que tão somente os altos não se tiraram e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Em outros termos, Joás foi um bom rei. Ele fez o que era reto perante o Senhor, mesmo diante da confusão do início do seu reinado. Mas ainda assim, ele não purificou Israel. Ele manteve os altares de sacrifício aos outros deuses em todo o território. Então Israel continua sacrificando ali. Essa postura de Joás, ela vai persistir por várias gerações, como eu disse antes. Se você passar algumas páginas da sua Bíblia e chegar no capítulo 14, você vai ver que o sucessor de Joás, Amazias, ele vai começar a reinar em Judá,
E se você olhar o verso 3, no capítulo 14 de 2 Reis, você vai ver que ele também fez o que era reto perante o Senhor. Ainda que ele não tenha feito como Davi, seu pai. Então ele foi um bom rei, mas não tão bom assim. Algo comparável a Joás, imediatamente o seu predecessor. Então somente, se você olhar o verso 4, verá que ele também não retirou os altos, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altares. Isso não se encerra aqui com Amazias, vai continuar. Se você olhar o capítulo 15, no verso 3, você vai ver que o filho de Amazias, agora Azarias, ele vai fazer também o que era reto segundo o seu pai Amazias, vai fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Então, somente no verso 4, os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso no altar. Finalmente, se você olhar ainda nesse capítulo 15 de 2 Reis, a partir do verso 32, você tem Jotão sendo descrito como outro rei. Um rei que vai ser filho de Azarias, também chamado de Uzias, e é dito no verso 34, que ele também fez o que era reto perante o Senhor, igual Uzias, o seu pai. Então, somente os altos não se tiraram. Essa sucessão de gerações que vivem uma vida semelhante àquilo que Deus estabelecera, mas que de alguma forma ainda atua em fragilidade de seu comportamento, sendo que eles são bons reis, mas em sua fraqueza eles não tomam decisões e ações que completam aquilo que eles deveriam fazer como líderes do povo de Deus. Acaba gerando uma sucessão de eventos extremamente problemática. Nós estamos aqui talvez lendo o pior dos momentos da história de Israel. Porque esses filhos e filhos, reis de Israel, que foram omissos em suas ações, produziram um novo rei, um novo líder de Israel, que vai ser apresentado no capítulo 16, que, ao invés de seguir ao menos o caminho de seus pais, ele vai um tanto além. Se você olhar o verso 2, após a apresentação de Acás, filho de Jotão, rei de Judá, é dito que ele tinha 20 anos quando começou a reinar, e que ele não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Ao não fazer o que era reto, e mantendo a cultura do que os seus predecessores haviam feito, é dito no verso 3 que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, chegando ao ponto de queimar o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. As ações de reis que se portaram como reis bons perante Deus, mas que por omissão e por ação frágil, deixaram persistir a existência de uma idolatria latente em Israel, produz um rei que agora, não sendo bom perante o Senhor, ele assume essa idolatria como algo tão enraizado no seu reinado, a ponto de oferecer o seu filho, provavelmente seu primogênito, como sacrifício a um deus pagão, e a servir diante desses altares. Eu não preciso te dizer das dificuldades e dos problemas que são causados diante da atuação de um líder ou de um cabeça omisso. Isso gera problemas. Mesmo que você age de forma correta, a omissão diante de algumas coisas que claramente você deveria fazer, seja diante de sua família, diante da sua atuação na igreja de Deus, onde for, pode gerar problemas consideráveis no futuro. E é basicamente isso que nós vemos quando Acás começa a reinar. É no reinado de Acás que o caos, ele reina dentro do território de Israel.
Você deve se lembrar que Israel era composta de 12 tribos quando adentrou a terra de Canaã. E isso mudou com apenas 100 e poucos anos de reinado. Você deve se lembrar que Saul assume as 12 tribos de Israel e constitui o reino, a monarquia israelita. Mas depois você tem Davi reinando durante mais 40 anos. Você tem Salomão reinando por mais 40 anos. Mas no término disso, com a entrada do sucessor de Salomão, o reino de Israel ele é rompido em dois. Você começa a ter 10 tribos do norte sendo governadas por Jeroboão, e você tem 2 tribos do sul apenas, o reino de Judá, sendo governado pelos descendentes de Davi. Aqui, quando nós chegamos na história de Acás, você começa a ver que o reino do norte, as 10 tribos lá de cima, chegaram ao ápice da sua atuação em distanciamento de Deus. E isso faz com que eles comecem a ter problemas muito sérios, que vão culminar em sua destruição. Esses problemas, eles vão vir a partir de um povo cujo rei vai entrar em aliança com esse Acás, idólatra, totalmente afastado de Deus, a ponto de entregar seu próprio filho em sacrifício pagão. Se você olhar a partir do verso 5, vai ver que em um dado momento, o rei da Síria, ele vai atacar Jerusalém, vai sitiar Judá e Jerusalém, e então, com medo desse rei, Acás ele vai enviar mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e pedir auxílio a ele. Ele vai pegar todas as riquezas, toda a prata e ouro que se acha na casa do Senhor, e vai entregar para o rei da Assíria, para que o rei pudesse auxiliá-lo. E o rei da Assíria faz isso. Ele vai até Damasco, ele derruba Rezim, e então consegue trazer paz a Acás. Mas essa paz ela vem como resultado de uma submissão ao rei assírio. Então, basicamente, agora você tem um rei que, diferente dos anteriores, que era um rei segundo o coração de Deus, mas que eram omissos em alguns pontos, esse rei ele se afasta completamente de Deus, talvez mais do que qualquer outro rei, e agora ele se submete a um reino vizinho, para que ele pudesse ser livrado das mãos de um outro que está atacando ele. A descrição de Acás continua de forma extremamente negativa a partir do verso 10, quando nos é apresentado que ele vai até Damasco para encontrar-se com o rei assírio, e ali ele vê um altar pagão. Quando ele vê esse altar, ele acha bonito, faz produzir planos para esse altar, para a sua construção, e envia até o sacerdote Urias. Esse sacerdote vai receber os planos e vai produzir esse altar e colocar no templo do Senhor. Ele vai retirar todas as mobílias, toda a estrutura que Deus havia ordenado construir no templo do Senhor, colocar de lado, e por ordens de Acás, que você pode ver a partir do verso 15, os sacrifícios, as ofertas, inclusive as da manhã e da tarde, que tem um simbolismo teológico muito forte, começam a ser ofertados não no altar que Deus havia ordenado, mas que Acás chegou ao ponto de construir por ele mesmo, e dizer, olha, a partir de agora vai ser esse altar aqui, com base naquele que eu vi em Damasco. Esse rei, ele agiu de uma forma tão problemática, tão complicada, herdando a omissão dos seus pais, que a expectativa que você tem sobre Israel, agora especificamente sobre o reino de Judá, é algo muito negativo. Até porque, enquanto as 2 tribos do reino do sul, Judá e Benjamim, estão vivendo sob um rei complicado, você tem no reino do norte, o reino de Israel, algo que vai na mesma linha. Mas não apenas um primeiro rei, era uma sucessão de reis que estavam afastados de Deus. O capítulo 17 apresenta isso,
apresenta que Oséias começou a reinar e ele fez, como de costume, o que era mal perante o Senhor. Ele foi até um pouquinho melhor, mas ainda assim, ele viveu a constante do seu reinado. E é em razão disso que a gente vê o que acontece no versículo 3. Momento em que Salmanassé, rei da Síria, que tinha submissão de Judá, ele vai até Oséias e o submete também, ordenando que ele pagasse tributo. Oséias, contudo, entra em conspiração contra o rei da Síria, e por isso o rei da Síria o prende. Se não bastasse, o verso 5 diz que ele sobe até Samaria, capital do reino do norte, cerca ela por 3 anos, toma a cidade, e a partir daí, o reino de Israel do norte, as 10 tribos de Israel, vão deixar de existir. Ali são mortos muitos homens, como você deve imaginar. Os que não são mortos são transportados para a Síria, para várias cidades. A partir do verso 24 desse mesmo 2 Reis, é dito que o rei da Babilônia, além disso, traz muitos habitantes dos outros locais que ele havia conquistado e coloca para viver também em Samaria. E ali você começa a ter uma mistura muito ampla de pessoas, culturas e religiões. Se você olhar o verso 25, é dito que a princípio, quando eles passaram a habitar a terra, eles não temem ao Senhor, porque eles não o conheciam. E Deus os pune por conta disso, ao menos eles interpretam assim. E diante de uma mortandade, a ideia do rei da Assíria é, no verso 26, as pessoas que nós transportamos não servem ao Deus da terra, do território. Então faz o seguinte, leva para lá alguns dos sacerdotes que nós tiramos de lá, para que ele ensine a forma como eles devem adorar o Deus da terra. Numa mentalidade completamente pagã. Mas é basicamente isso que acontece. Implementando uma mistura de adoração em Samaria e no Reino do Norte, que vai persistir inclusive até o tempo de Jesus, razão pela qual os judeus e os samaritanos tinham muitos problemas. Remonta inicialmente a isso, porque os samaritanos, a partir daí, no verso 29 em diante, nos é apresentado que eles não seguem ainda mais o governo de Deus, mas eles mesclam e formam uma religião totalmente confusa, mesclando tanto a religião de Israel quanto as demais dos povos que haviam vindo. Ao ponto deles se tornarem um povo que não é nem judeu e nem outros povos, samaritanos em si, que adoram a Deus, mas não exatamente. Algo que, intensificado depois por uma ação na reconstrução do templo, vai causar aquela separação que Jesus ele vivencia depois e até trabalha a respeito disso. O fato é que, desde esse momento, que acontece ali mais ou menos no 8º século antes de Cristo, você não tem mais 10 tribos de Israel existindo, porque esses reis foram extremamente cruéis e afastados de Deus. Quando você chega no capítulo 18, a história do rei, na qual ficaremos um pouco mais, eu quero que você entenda o contexto para que perceba como Ezequias vai começar a reinar. Ezequias assume um reino a partir de uma série de reis que eram bons, mas omissos e deixavam muita coisa ruim ainda acontecer, seguido por um rei, seu pai, que foi tão desprezível ao ponto de oferecer o irmão de Ezequias como sacrifício para um deus pagão. Em contraparte, ele tem no Reino do Norte reis tão desprezíveis e afastados de Deus, ao ponto dele vivenciar uma destruição daquele reino. E quando você olha para esse rei, de apenas 25 anos assumindo esse reino, a expectativa que qualquer pessoa tem é que esse rei vai seguir todos os passos daqueles que vieram antes dele.
A expectativa é que esse rei, no mínimo, vai ser um rei tão bom quanto o avô dele, que vive até bem, mas que não age completamente. A expectativa em cima de Ezequias é bem negativa, porque, via de regra, nós nos associamos muito com a nossa origem. E, inevitavelmente, herdamos consequências, herdamos características, herdamos muitas coisas daqueles que vieram antes de nós. Mas aqui, talvez, vai residir o primeiro ponto para a gente pensar hoje. A ideia de que mesmo que a nossa origem, ela nos traga dificuldades, como veremos na história deste homem. Mesmo que os seus pais, avós, mesmo que os líderes que te antecederam no seu trabalho, na sua igreja, tragam dificuldades para você, te impulsionem a um caminho ruim e difícil. Aquilo que você vai ser vai depender em grande medida do que você escolher para a sua vida. Ezequias, diferente da expectativa de ser um rei ruim, a Bíblia fala no verso 3 do capítulo 18, que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele não seguiu os passos de Acás, seu pai biológico. Ele não seguiu os passos daquela sucessão de reis desde Joás, de ser bom, mas nem tanto. Ele seguiu os passos de Davi, seu pai. Porque além de ser bom, o verso 4 diz que ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele símbolo de redenção tinha feito Israel pecar por idolatria. Esse homem, ele foi além do que os seus predecessores fizeram. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de tal forma que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Mesmo vindo de uma herança extremamente problemática, de um contexto de influência extremamente problemática, Ezequias foi diferente. Ele agiu de modo a se tornar alguém incomparável. O verso 6 diz o que ele fez e o que tornou ele isso. Diz que ele se apegou ao Senhor, que ele não deixou de segui-lo, e ele guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E aí vem o resultado no verso 7. Assim foi o Senhor com ele. E ele tinha êxito onde quer que saía. Quando ele ia para a guerra, ele tinha êxito. Ele ganhava as batalhas. Porque ele era bom? Não. Porque ele era forte, como veremos logo adiante? Não. Ele fazia isso porque ele confiou no Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos de Deus. Ele expulsa os filisteus, ele vence esse grupo que estava ali perto e que tinha atritos desde Davi, tem até uma questão poética no meio. Então ele também os vence como Davi os venceu. E ele vivencia, a partir do verso 9, aquilo que acontece no Reino do Norte que eu havia comentado. Ele vivencia Salmanasés subindo contra Samaria, a atacando, destruindo e prendendo Oséias, rei de Israel. E mesmo diante de tudo isso, Ezequias decide romper relações com esse rei, com o rei da Assíria, que seu pai tinha feito aliança, porque ele havia se reajustado com o verdadeiro Senhor de Israel. Ele não precisava de aliança com nenhum outro povo pagão. Ezequias, ele agiu de tal modo, em que rompeu com as expectativas que a sua origem trouxeram para ele, que o seu contexto trouxe para ele. E ele teve êxito naquilo que ele fazia, durante 8 anos. Até que finalmente, no 14º ano do seu reinado, e o verso 13, ele conta essa história para nós,
agora não mais Salmanasé, mas Senaqueribe, possivelmente seu filho, não sabemos. O rei da Síria, ele vai avançar contra o reino de Judá. E logo nesse avanço, você vê ele tomando todas as cidades fortificadas do reino de Ezequias. Se você não tem muita familiaridade com a realidade antiga, a geografia antiga, lembre-se que um país era composto de várias cidades, e você tinha algumas cidades que tinham como objetivo a defesa do país. Então eram cidades fortificadas, muros altos, muito exército, enfim, eram as defesas estratégicas daquele país para poder ir segurando as investidas até as cidades civis. A realidade que Ezequias vê, depois de 8 anos da destruição do Reino do Norte, é a realidade das suas cidades fortificadas serem destruídas. E aqui talvez você possa se perguntar assim, poxa, mas o que aconteceu? Ezequias, ele rompe com toda a sua origem, ele se torna um bom rei. E ainda assim, mesmo tendo sucesso antes, agora ele está diante de um problema. E aqui vai outro detalhe para você refletir. O fato de você romper com a sua origem, de tomar suas próprias decisões e definir o seu destino à luz do que você fizer, não vai te impossibilitar de colher as consequências de 2 coisas. A primeira são as consequências daqueles que te deixaram uma herança. Elas vão surgir. Como no caso aqui, nós veremos. O segundo tipo de consequências são as consequências das escolhas das pessoas que estão ao seu redor. Mesmo você sendo uma pessoa maravilhosa, que rompeu com tudo que te afastava de Deus e se colocou nos caminhos de Deus, você ainda vive em um mundo complicado, herdando as consequências das ações dos seus antecessores e se afetando com as consequências daqueles que te cercam. Vou te dar um exemplo muito prático para você entender do que eu estou te falando. Então, digamos, por exemplo, que você venha de uma família de alcoólatras. Seu pai era alcoólatra, seu avô era alcoólatra, seu bisavô era alcoólatra e por aí vai. Você tem a opção de continuar com a sua geração e ser um alcoólatra. Você pode ser pior do que eles, inclusive, como foi Acás, pai de Ezequias. Ou você pode romper com isso, escolhendo se apegar a Deus, escolhendo fazer aquilo que é correto. Mas isso não quer dizer que você não vai colher as consequências da herança genética, por exemplo, que corre nas suas veias. Predisposições de doenças, por exemplo, talvez. E tampouco quer dizer que você não pode, por exemplo, estar saindo na rua e vir alguém alcoolizado e te atropelar. Entende? Porque é a ação de outro, a gente sofre isso. O que nós vemos aqui na história de Ezequias é que Ezequias, mesmo sendo um excelente rei ao lado de Deus, ele vai sofrer ainda consequências ao redor. Consequências que chegam a ponto de levar esse homem a uma situação que não tem mais o que ele possa fazer, como nós veremos agora. A realidade, então, não provocada por Ezequias, mas vivida por ele em razão desse contexto, é a que é narrada a partir do verso 14. É dito que Ezequias, rei de Judá, ele envia mensageiros ao rei da Síria, depois de que as suas cidades são destruídas, as fortificadas, e nesse momento ele dá uma fraquejada, dizendo o seguinte no verso 14, eu errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, eu vou suportar. Ezequias está diante de uma situação em que ele não tem o que fazer. Os seus exércitos estão destruídos, suas cidades fortificadas, destruídas e tomadas. E diante desse medo, Ezequias se entrega. E talvez essa seja a pior decisão de Ezequias. Porque diante dessa ação fraca de se entregar, o rei da Síria impôs a Ezequias
um imposto, um valor de 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. A equivalência hoje seria de algo assim, de 200 milhões de reais. Ezequias recebe uma imposição extremamente pesada. E ele tenta cumpri-la. Porque ele está com medo, ele chegou diante de uma situação que, bom, não tem o que fazer. E o verso 15 diz que ele vai lá e retira toda a prata, todo o ouro que havia na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei. Retira tudo e envia até o rei da Assíria. Seu pai tinha feito algo semelhante quando entrou em relacionamento com o rei da Assíria, em submissão a ele. Tinha retirado todos os tesouros e dado até o rei da Síria para que ele o libertasse do rei sírio, Rezim. E agora Ezequias, pautado pela sua herança, ele faz o mesmo. O problema é que o rei da Síria, no verso 17, ele não aceita, né? Ele aceita, ele recebe as doações. Mas ainda assim ele segue com um grande exército, liderado por Rabsaqué, e chega até diante de Jerusalém. Cercam a cidade. E aí você tem um momento em que alguns são enviados por Ezequias para ouvir o mensageiro ou o líder do exército de Senaqueribe. E o discurso começa a partir do verso 19 desse capítulo. Rabsaqué, ele chega até Ezequias, não diretamente ele, mas seus mensageiros, e diz o seguinte: assim diz o sumo rei, que confiança é essa em que te estribas, em que você se protege? Bem posso dizer que teu conselho e poder de guerra não passam de vãs palavras. Ou seja, você é fraco. Em quem você vai confiar para se rebelar contra mim? Você vai confiar nos seus aliados no Egito? O verso 21. Não adianta. O Egito é como se fosse uma palha. Não serve para nada. Ainda vai te machucar se você confiar nele. E aí ele vai dizer ainda a partir do verso 22. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, também não vai funcionar. Por quê? E aqui vem um detalhe interessante da história para você prestar atenção. Olha o que esse mensageiro fala para Ezequias. Não é esse o Senhor Deus, aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Isso é muito interessante porque é algo comum, né, na realidade, nossa mesmo, inclusive. Às vezes algo é feito de errado por tanto tempo, que para aqueles que não conhecem a realidade, acham que aquilo sempre foi o certo. Porque confundem a tradição do que foi feito com o correto. Em outros termos, por tantos anos os reis de Israel mantiveram os altares pagãos ali, que para aquela cultura já era algo correto e era a adoração ao Deus de Israel. Quando Ezequias ele vem e ele rompe com tudo aquilo, derruba tudo como o Senhor ordenara, ele é acusado por esse indivíduo de que Deus não o protegeria porque ele havia interrompido a adoração do Deus de Israel. Por vezes, quando nós rompemos com tradições equivocadas, que entraram para a realidade já e para a história como corretas, surgem esses desafios. As pessoas olharem e falarem, mas você está fazendo errado. Isso sempre foi feito. Rabsaqué acusa Ezequias de não fazer a correta adoração ao Deus de Israel, porque ele havia derrubado os altares que seus predecessores haviam mantido. Ezequias ele está numa situação tão difícil, que se você olhar o verso 23, você vai ver Rabsaqué zombando dele. Ele vai dizer o seguinte, faz o seguinte,
se prepare aí, empenha-te contra o meu senhor, o rei da Assíria. E se você se preparar, eu vou te entregar 2.000 cavalos. Maior armamento de guerra da época. Vou te entregar 2.000 cavalos. Isso se você achar 2.000 cavaleiros para montar. É como se virasse numa guerra hoje e falasse, olha, eu vou te dar o armamento mais incrível que tem hoje em dia se você tiver gente para poder operá-lo. Para você ver o quão fraco, o quão frágil você é. Como, pois, no verso 24, não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, e ainda assim você quer vir em guerra contra mim? Acaso subi eu, no verso 25, agora, sem o Senhor, contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor, o teu Deus, mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói. Esse indivíduo, ele se apresenta diante de Ezequias, um servo de Deus, e por ter uma compreensão pagã, talvez motivada pelos sacerdotes lá de Samaria, ele acusa Ezequias de não servir corretamente a Deus, de Deus não estar com ele, além de zombar pela sua fraqueza, já que todas as suas cidades fortificadas estão derrubadas, já que ele não tem pessoas para se defender. E aqui nesse momento, Rabsaqué deixa muito claro para Ezequias que ele não tinha por que se segurar dentro daquela cidade. Ele não tinha saída nenhuma. Ezequias está diante de uma situação impossível de ser resolvida. Mesmo sendo um homem que rompeu com todos os erros do passado, fiel a Deus, que seguiu os mandamentos de Deus, que teve sucesso no passado, agora ele está diante de uma situação que ele não tem mais o que fazer. Não porque ele provocou, mas como consequências das ações do passado e consequência das ações dos que o cercam. Você deve conhecer a interação posterior, quando os mensageiros de Ezequias pedem que o Rabsaqué fale não para eles em judaico ou hebraico, mas que fale em aramaico, porque eles entendiam, o povo não. Mas ainda assim, Rabsaqué começa a gritar em hebraico para que todos ouvissem tudo aquilo que eles falaram, que ele já havia dito. E ainda ele vai além, intensificando o seu discurso, como no verso 31, dizendo, olha, fazei paz comigo, vocês que estão aí dentro, se vocês quiserem, o rei da Assíria vai dar tudo para vocês. Além disso, intensificando o discurso de que, olha, não deis ouvido a Ezequias, porque ele engana vocês dizendo que o Senhor vai livrá-los. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra dos mãos do rei da Assíria? Esse discurso vai se repetindo e se intensificando, até que Ezequias toma ciência. Ele vai até o templo, com suas vestes rasgadas, no capítulo 19. E nesse momento, não é dito exatamente por quê, mas Ezequias não se apresenta exatamente diante de Deus. Ele terceiriza essa obrigação para o profeta Isaías, provavelmente você conhece, para que Isaías orasse ao Senhor e pedisse auxílio. Isaías ora. Deus diz para ele ficar tranquilo, que o rei da Assíria iria ouvir um boato e iria sair de lá. É isso que acontece a partir do verso 8. O rei da Assíria ouve alguns boatos de movimentação de guerra. Então Rabsaqué volta do cerco para ir lá resolver. Mas logo depois, no verso 10, ele retorna novamente ao cerco de Israel, repetindo o que ele tinha dito, mas agora intensificando. Porque perceba que o primeiro discurso de Rabsaqué era assim: Ezequias é um péssimo rei, não vai dar certo. Não confie no que Ezequias está dizendo, porque nós também servimos ao Senhor, porque servimos a todos os deuses. Mas agora, talvez no maior erro que esse homem teve na vida dele, ele vai além no verso 10 e vai dizer o seguinte:
Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Afinal, já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? Por acaso os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? E nesse momento, o confronto ele deixa de ser com Ezequias e começa a ser com o próprio Deus. O mais interessante da atuação de Ezequias é que, enquanto o mensageiro do rei da Síria estava atacando ele lida com uma certa calma, com uma certa tranquilidade. Com medo, lógico. Tenta resolver a situação, mas ele lida mais tranquilo do que quando finalmente esse homem começa a atacar a Deus. E ele vai fazer uma coisa que eu acho das mais incríveis no texto bíblico. Uma coisa que é repetida por Davi, que é repetida pelos amigos de Daniel, e que me toca profundamente. Porque quando Ezequias ele ouve as acusações e as falas contra o seu Deus, o verso 14 diz que ele novamente sobe à casa do Senhor, mas agora ele diretamente vai falar com Deus, não vai terceirizar. Ele leva as cartas que ele recebera e ele faz uma oração linda, que eu quero ler com vocês, a partir do verso 15. Ele vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. E o detalhe como ele encerra. Não é Ezequias olhando para Deus e falando: porque eu fui fiel ao Senhor durante tantos anos. Porque eu não mereço isso. Eu fui o melhor rei que esse povo teve durante tanto tempo. Meu pai foi alguém péssimo. Meus avós fizeram tanta coisa errada, eu rompi com isso. Eu fui fiel ao Senhor. Não é com isso que Ezequias está preocupado agora. Porque quando ele estava preocupado consigo mesmo, ele tentou resolver de todas as formas. Mas mesmo diante de ter sido um bom rei, que sofre com isso, a preocupação de Ezequias, com o qual ele termina a oração dele, é dizendo: para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Isso porque Ezequias ele não pauta a sua relação com Deus com base naquilo que Deus faz por ele, né? Ele pauta a sua relação com Deus com base em quem Deus é. Ele sabe que Deus é o Senhor. E que mesmo que ele sofra algumas questões aqui nessa terra, chegando ao ponto de estar sem saída alguma, como agora, ele sabe que tudo que ele tinha e que ele foi até o momento era em razão de que Deus esteve ao lado dele. Que não é motivado ali pelos frutos das bênçãos de Deus, mas por entender que Deus ele é aquele que recebe toda a honra e glória pelo simples fato de ser o Senhor que fez os céus e a terra. A oração de Ezequias, totalmente focada em Deus, diante de uma situação em que ele não tem o que fazer, a destruição dele é iminente, mesmo ele não tendo provocado. Ela é respondida por Deus a partir do verso 20, através das palavras de Isaías. Basicamente, Deus responde para Ezequias o seguinte: olha, ele falou contra mim, contra o santo de Israel, e não contra você. Ele vai dizer: olha, tem algumas mensagens para Rabissaquer. O primeiro, ele tem que saber que se ele está vencendo tudo que ele está vencendo, é porque eu permiti.
Se eles destruíram Israel, não foi porque eles conseguiram. Foi porque eu disse para eles que eles seriam destruídos pelas ações deles. Agora, no verso 28, por causa do teu furor contra mim, falando com Rabsaque, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Uma linguagem poética para dizer, eu vou te tratar como se fosse um animal. E você vai voltar para onde você veio. Pelo caminho por onde vier, no verso 33, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Ezequias está diante de uma situação que, volta a dizer, ele não provocou. Ele foi o melhor que ele poderia ser diante daquilo que ele herdou e do contexto que ele vivia. Mas ao sofrer as consequências da sua herança e do contexto em que ele estava inserido, Ezequias está diante de uma realidade sem saída alguma. E ele vai recorrer ao único que pode resolver. E ao recorrer ao Deus de Israel, você provavelmente conhece essa parte da história. O texto diz que naquela mesma noite, sem que Ezequias movesse um músculo, porque ele não tinha músculo para mover mais, seu exército estava destruído. Um anjo do Senhor desce até o arraial inimigo, e ele fere 185.000 soldados assírios. Algo que entrou para a história, está registrado nos registros assírios. Não o anjo do Senhor destruindo, mas uma grande mortandade nesse ataque, ele voltando e não conquistando Judá. Deus precisou de mandar um anjo do Senhor para ir lá resolver. Em uma noite ele resolve a situação que Ezequias não tinha opção nenhuma para resolver. Isso porque Ezequias não provocou aquelas situações e diante do fato de não poder mais fazer nada, ele se apegou a quem poderia fazer. Como eu disse, ao longo desse ano você deve ter vivido muitas coisas, muitos desafios, vencendo alguns, perdendo outros. E aí, para você projetar para o próximo ano, o que eu te aconselho a pensar e refletir a respeito dessa história? Lembre-se que, às vezes, a gente colhe consequências das nossas ações, é fato. Mas, às vezes, mesmo que você rompa com as estruturas do passado, independentemente da sua origem, você vive uma vida diferente, porque mesmo que seja fácil ou difícil, o seu destino depende das escolhas que você vai fazer, e não das escolhas que os seus antepassados fizeram. Mesmo que seja mais fácil ou difícil para alguns, seu destino depende de você. E se você escolher bem, viver uma vida ao lado de Deus, você vai colher muitas coisas maravilhosas como Ezequias escolheu. Mas você também vai sofrer por vezes, porque esse mundo é sofrível. Você vai sofrer as consequências do passado e vai sofrer as consequências do contexto que você está inserido. É por isso que o crente ele sofre também. Mesmo se você fosse alguém tão incrível, e eu não me compararia com Ezequias, você ainda vai sofrer diante de situações. E aqui eu deixo para você o seguinte conselho. Quando você se deparar diante de uma situação extremamente difícil, não tome as decisões que, em primeiro lugar, Ezequias tomou, de agir por conta própria e de só queimar cartucho. Que Ezequias ficou pobre à toa, demonstrou fraqueza à toa, a ponto de ser zombado diante da sua cidade depois. Por outro lado, se apegue a Deus. Porque se você não pode fazer mais nada, há um Deus do céu que, um único anjo, ele consegue vencer um exército enorme. Há um Deus no céu que pode fazer qualquer coisa. Se apegue a Ele, para que os seus dias sejam bons e você viva uma boa vida.